As feitorias, primeira tentativa de defesa em terra dos lusos no Brasil. Com o descobrimento do Brasil em 1500, os portugueses não se importaram muito com o território, o que atraiu corsários franceses. Entre 1516 e 1526, os portugueses criaram as expedições guarda-costas com naus de guerra para defender o litoral do Brasil. Foram instaladas feitorias, fortes de madeira desarmados para o escambo de madeira, pau-brasil em troca de ferramentas e bugigangas com os índios e dar aguada aos navios portugueses. Como era a construção dos pequenos fortes? Os fortes eram construídos em lugares de difícil acesso, de rios, baías, enseada, praias, ilhas ou em cima de morros. Eram construídos de pedra com argamassa feita de cascalho e óleo de baleia com cal, os alojamentos feitos do mesmo material com telhado com caibros de madeira e telhas feitas de barro. Na segunda metade do século XVI e início do XVII, os portugueses começaram a construí-los por todo o litoral brasileiro. Mantimentos de alimentos em um forte colonial. Havia mantimentos de comidas estocadas para em caso de ataque inimigo a guarnição pudesse resistir por algumas semanas. Às vezes alimentos frescos como ovos, carnes, charques e pernil eram servidos com a criação de bodes, porcos e frangos. Carne de boi neste período era raro. A água era abastecida por uma cisterna em caso de cerco inimigo, não iria faltar água no forte. A guarnição de um forte português em 1620. Nos pequenos fortes portugueses as guarnições variavam de 8 a 12 homens, comandados por um oficial, a chamada gente-d'armas, que a cada 2 anos trocavam a guarda. O forte atuava como vigia para a proteção de uma vila, arraial ou cidade. Em caso de ataque ou perigo, um aviso era dado para um vigia em terra, para acionar o sino da igreja para a população fugir ou se organizar para a defesa. Um mensageiro era enviado a uma cidade maior para avisar do ataque e pedir reforços. Dos portugueses no início do século XVII no Brasil, franceses, piratas, ingleses, holandeses, índios arredios. Entre 1580 e 1640, Portugal ficou unido à Espanha, pois o rei Felipe II assumiu o trono. O Brasil passou para o Império Espanhol e, com isso, atraiu os inimigos dos espanhóis para o território. A defesa.
Quando o inimigo era europeu, francês, holandês ou piratas, eles vinham do mar. Uma milícia de cidadãos era formada para reforçar a guarnição do forte enquanto a população da vila fugia para mata ou fazendas ao redor. Quando o inimigo era indígena, a população local fugia para o forte e a milícia ia defender a vila ou as fazendas no interior. Os índios, se não tivessem um aliado europeu, raramente atacavam um forte, pois temiam o som dos canhões chamados de bordunas trovejantes. Milícia do povoado. Índios mansos, batizados, caboclos que moravam na vila, ou uma tribo aliada, juntavam-se à milícia de cidadãos na defesa da vila ou arraial com seus apetrechos de guerra. Moradores mais simples iam com armas mais rústicas, piques, lanças, chuços, facas e facões para o combate. Moradores mais abastados que tinham armas de fogo, arcabuzes e pólvora tinham às vezes funções de comando. A guarita. Um dos lugares mais importantes do forte era a guarita. Esta pequena construção, que parece um acabamento de enfeite, servia para proteger a sentinela do vento, do sol e da chuva. Na guarita, essa posição era guarnecida 24 horas por dia, e ver o inimigo ainda de longe no início do século XVII era uma questão de vida ou de morte. Nesta época, Portugal passou a ser da Espanha, o que atraiu os inimigos dos espanhóis, holandeses e ingleses. A vida diária de uma guarnição de um forte português era monótona. Observar o mar, ter os afazeres de alimentação, limpeza e manutenção das armas. Os soldados eram mal pagos e muitos eram condenados por pequenos delitos ou serviam por um prato de comida e moradia. A aparição de um navio quebrando a paisagem monótona era motivo de preocupação até sua bandeira ser identificada. O portão era o lugar mais frágil de um forte feito de madeira, era facilmente destruído por tiros de canhão. Aqui um exemplo de forte pequeno, mas em fortes maiores a entrada era em curva para atrasar os inimigos ao entrarem. Às vezes também existia uma porta falsa que era aberta durante o ataque de propósito. Esta dava para um corredor sem saída onde de ambos os lados haviam furos quadrados chamados de traidor. Ali os soldados do forte enfiavam seus arcabuzes e disparavam, massacrando os inimigos que entravam nesta armadilha. Os canhões do forte. Os canhões dos fortes portugueses no século XVII eram em sua maioria de origem inglesa, de cano liso de 8 mm e 12 mm, mas o alcance era relativamente curto, o que deixava o navio inimigo se aproximar perigosamente do forte para atingi-lo. Na foto acima, as carretilhas dos berços dos canhões já se foram há muito tempo. A Praça d'Armas.
Na Praça de Armas ficava a guarnição do forte a maior parte do tempo circulando entre ela e os alojamentos. Se fosse atacado por um navio de guerra grande, com muralhas baixas e sem proteção para os artilheiros, o forte pouco poderia fazer. Outra função dos fortes era de cadeia. Malfeitores e assassinos eram presos lá para cumprirem pena ou à espera de sua execução. Durante os séculos 17 e 18 foram construídos fortes e fortalezas de maior porte. As grandes cidades do litoral brasileiro cresceram em volta dessas sentinelas de pedra. Até hoje em dia elas permanecem imponentes como testemunhas da defesa portuguesa do Brasil.